E aí pessoal, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre uma fonte de anemia oculta que provavelmente você nunca ouviu falar. Essa fonte de anemia ela vai influenciar tanto na baixa de ferro quanto na baixa de vitamina B12. Mas o que é o causador? O que pode ser aquilo que pode estar provocando essa baixa de ferro e essa baixa de vitamina B12? O motivo dessa anemia envolve uma bactéria chamada H. pylori. Ela é muito comum na população. A maior parte da população, na verdade, vai estar tendo, e ela vai estar gerando inflamação no estômago, ela vai estar gerando gastrite, úlcera, bem como atrofia do teu estômago. E o que precisamos entender é que essa bactéria, ela não sobrevive em um ambiente ácido, e é justamente a alteração do pH do nosso estômago, a elevação desse pH, que vai favorecer com que essa bactéria, o H. pylori, ela consiga sobreviver em um ambiente menos ácido. Não bastasse isso, os indivíduos que têm um sistema imunológico mais suscetível, ou seja, um sistema imunológico mais fraco, esses indivíduos têm uma enzima chamada urease. E a finalidade dela é justamente quebrar a ureia e vai transformar essa ureia em amônia. Mas qual é o problema? O problema é que a amônia ela é extremamente alcalina e tem um pH em torno de mais ou menos 11. E o pH do nosso estômago ele deve variar entre 1 e 3, que é um pH extremamente ácido. Para que a gente possa fazer uma comparação, o pH do nosso estômago, a gente pode comparar ele com um ácido, a solução que é usado na bateria, ou seja, ele é muito ácido. Só que agora, por conta da urease, transformando a ureia em amônia, eu passo a ter agora um pH de 11, que é um pH muito alcalino, que vai favorecer a sobrevivência da bactéria H. pylori. Não bastasse isso, temos um outro componente chamado de mimetismo molecular. Mas o que é mimetismo molecular? É um outro mecanismo de sobrevivência onde os micróbios eles podem imitar as suas próprias células, no caso a célula do teu estômago, e dessa maneira, dessa forma, ela vai ficar abaixo do radar do teu sistema imunológico. Mas entenda uma coisa, essa forma de defesa dessas bactérias ela não funciona 100% e em algum momento o teu sistema imunológico ele vai ser ativado e o problema é que ele vai acabar atacando as suas próprias células, no caso a célula do teu estômago, bem como algo que nós chamamos de anticorpo de fator intrínseco, que vai favorecer a má absorção de vitamina B12, que é muito comum em pacientes com anemia perniciosa. Para aqueles, por exemplo, que têm gastrite, que precisa entender que essa gastrite ela vai acabar gerando muita inflamação e o ácido do teu estômago ele vai diminuir a cada lesão que vai aparecendo, fazendo o seu estômago ele acabar sofrendo atrofia e vai perdendo a função dessas pequenas células gástricas e o teu estômago ele vai acabar se tornando mais alcalino. Isso nada mais é do que um mecanismo de sobrevivência para que o teu corpo ele não venha sofrer com as úlceras, com o ácido que é gerado pelo teu estômago, e isso vai acabar gerando muita dor. Mas qual é o problema? O problema é que a falta dessa acidez ela vai favorecer a perda da capacidade de absorção de ferro. É justamente essa acidez que transforma o ferro na sua forma inativa em uma forma ativa. Aí agora a gente tem a carência de ferro e essa falta de acidez vai favorecer isso, mais a deficiência de vitamina B12. Para quem está o tempo todo tomando, por exemplo, suplementação, fazendo B12, ferro, eu imagino você o tempo todo se perguntando qual é o motivo dessa anemia persistir. O problema, sabe qual é? O problema é que você fica tentando consertar algo sem antes, de fato, corrigir o real problema, aquilo que está causando o problema. O tratamento convencional, por exemplo, ele faz uso de antibióticos e tem uma duração em média de pelo menos 2 meses. O problema é que essas pessoas, elas passam a tomar os antibióticos, tudo bem até aí, mas elas não mudam os hábitos, que vai acabar gerando outros problemas e no final essas bactérias vão se tornar resistentes ao antibiótico e em um determinado momento os antibióticos não vão mais funcionar. Então o que eu devo fazer?
procure orientação para que você não continue cometendo esses erros, para evitar esses erros e ficar sofrendo com os efeitos colaterais dos antibióticos. Procure, na verdade, entender que você precisa tratar a causa e não somente os sintomas. Vai lembrar que esses antibióticos não vão tratar, por exemplo, a gastrite, podendo você gerar úlcera, atrofia do teu estômago, e essa alteração provocada pelos antibióticos não vai te proteger dos micróbios, no caso esses micro-organismos que vão entrar através do nosso, entrar no nosso corpo através da nossa comida, através do nosso alimento. Agora a gente passa a ter um risco maior de sofrer por infecções causadas por vírus, fungos e bactérias, mais a dificuldade que a gente passa a ter, que teremos na absorção de minerais e na quebra de proteína. Pois bem, a gente arranjou um problemão, mas o que podemos fazer para ajudar a reverter essa situação? Você já pensou em fazer o uso de antibióticos naturais? Os antibióticos naturais, eles têm os efeitos colaterais menores, e o que nós precisamos entender é que precisamos fazer o uso desses antibióticos por um período mais longo para alcançar os benefícios. Agora tem um antioxidante que eu gosto muito, com os efeitos fascinantes no nosso corpo e apresenta ótimos resultados também na H. pylori, que é o sulforafano. Ele é muito encontrado no brócolis, mas no brócolis, mas ele tem maior concentração no broto do brócolis e ele apresenta excelente resultado como antimicrobiano. E o mais interessante é que o sulforafano ele apresenta ótimos resultados em micro-organismos que são resistentes aos antibióticos. Esta é a primeira coisa que eu devo fazer para ajudar a reverter essa anemia. E o que mais eu devo fazer? O que mais eu devo fazer é adicionar um antibiótico natural. Um antibiótico natural com ótimos resultados que eu gosto é o absinto. Eu falo do extrato de absinto. E vale lembrar que o ideal é fazer o uso desse antibiótico em pequenas doses e fazer o uso por um período mais longo. Quando eu falo mais longo, eu estou me referindo a um período de mais ou menos 3, 4 meses em doses pequenas para não sofrer intoxicação. Também não posso esquecer de adicionar à minha dieta o zinco. Sem zinco eu não vou conseguir melhorar as úlceras, a gastrite. E quando essas úlceras já estiverem curadas e não estiver mais sofrendo com a gastrite, aí sim eu posso pensar em adicionar o cloridrato de betaína ou o vinagre de maçã, que vai me ajudar na formação do ácido clorídrico. Mas eu volto a reforçar que esses elementos só devem ser adicionados quando a inflamação já estiver controlada, ou seja, já não tenho mais inflamação. Quando estiver fazendo uso, por exemplo, do cloridrato de betaína, o que pode ajudar muito nesse processo é o uso de probióticos. Eu, particularmente, gosto dos probióticos que eu consiga fazer em casa. Por exemplo, chucrute, kefir, rejuvelac, kombucha. E o ideal é estar sempre alternando no consumo desses probióticos, pois cada alimento desses tem suas cepas diferentes que vai ajudar a colonizar a microbiota intestinal. O chucrute, por exemplo, ele tem um probiótico que ajuda no combate ao H. pylori e também ele é rico em sulforafano. Não esquecendo que o chucrute vai ajudar a melhorar também a digestão, tá bom? Pronto, eu espero que com esse vídeo eu possa ter te ajudado a entender um pouco mais do processo dessas causas de anemia que nem sempre consegue descobrir. Não esquecendo que se você gostou, dê um like, compartilha, deixa aí o teu comentário e eu vejo você em um próximo vídeo. Um abraço, até mais.